Boa noite a todos. Vamos refletir sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Jesus, observando aquela multidão carente, aflita, com toda sorte de dor e sofrimento, e ele, para minimizar aquelas dores, passava os seus ensinamentos, mesmo através de parábola, e muitos não compreendiam. Eram multidões que o seguiam. Vamos lembrar que na multiplicação dos pães e dos peixes, ali haviam 5.000 pessoas, ou mais, para ouvi-lo. Então, Jesus, buscando nas bem-aventuranças, apaziguar aqueles corações, disse: bem-aventurados que têm sede e fome, que serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas podemos perguntar: que aflitos são esses? Todos? Não. Não abrangia todos os aflitos. Porque existem aflições que nós mesmos, pela nossa incúria, pela nossa invigilância, pela nossa rebeldia, provocamos. Por exemplo, alimentar um vício. A consequência de um vício vai nos trazer, com certeza, aflições. Vamos ao médico e ali o médico constata um câncer. E aí ficamos aflitos. Então, Jesus não estava visando essas pessoas. Elas próprias buscaram a sua dor. Jesus visava aquelas mães que, independente da sua vontade, perdia aquele filho que tanto amava. E ela então questionando: meu Deus, por quê? Esse filho que tanto amo, Deus o levou. E vamos lembrar aquelas mães que buscaram Chico Xavier como última solução para receber notícias, informações de seus filhos amados. Porque elas não acreditavam na vida após o desencarne. Elas não acreditavam na imortalidade da alma. Elas não acreditavam em outra vida. Apenas essa. E então alguém dizia: quem sabe o Chico pode trazer informação do seu filho. Ah, eu duvido. E muitas delas foram até Uberaba. E muitas tiveram a prova cabal de que seu filho não havia morrido para sempre. O seu filho continuava vivo. E era aflita, aquelas aflições, aquela angústia interminável. 2 anos, 5 anos, 10 anos. Nunca havia esquecido seu filho. E chegando ali, naquela reunião, e o Chico amorosamente, aguardando o momento de recepção, mediunicamente, daquelas mensagens. Chegando uma mensagem, e o filho então, através do médium Chico, escrevia, dizendo: mãe, por que tanta aflição, mãe? Aqui quem fala é o seu filho. E aí, com riqueza de detalhes, a mãe não tinha dúvida. Aquele ali era realmente o seu filho. E com lágrimas nos olhos, a partir daquele momento, nunca mais essas mães duvidaram da imortalidade da alma. Então, nós, muitas das vezes,
sofremos, nós ficamos aflitos por algo passageiro. Nós acusamos Deus, nós blasfemamos, nós relutamos, não aceitamos em hipótese alguma qualquer outra solução, a não ser a rebeldia, a recalcitrância. Então, nós continuamos, até que um dia essa aflição chega num ponto superlativo, chega num ponto culminante, que não temos mais para onde ir. E alguém diz, olha, busca uma religião. E você tem religião? Tenho. Eu frequento o centro espírita. Onde é? Porque não tem outra saída. Não tem mais como ela adiar. Não tem mais. Ela busca como última solução na sua vida. E adentra a casa espírita, vai ao atendimento fraterno, com lágrimas nos olhos, dizendo, eu vim aqui para receber informação de meu filho, que desencarnou. Mas não é dessa forma, minha senhora, que isso ocorre. Como o próprio Chico falava, o telefone toca de lá para cá. Então, independe da vontade do médico. E um centro espírita sério não se coloca dessa forma. Ah, eu estou com um problema financeiro, eu quero para ontem a solução, o que é que eu devo fazer? Também não. Então, quantos erros nós cometemos por ignorância da nossa parte? Por falta de consulta aos livros. Os 5 livros da doutrina espírita vão nos trazer muitas informações. E elas custaram o suor de muitos, inclusive, principalmente, de Allan Kardec, que se debruçou muitas noites, muitos dias, muitos anos, para nos trazer esses 5 livros, que é um resumo, na sua essência, a doutrina espírita. O que nós fazemos? Não tenho tempo para consultar esses livros, não. Eu quero apenas tomar um passe, pronto. Para mim, estou satisfeito. Vou fazer um tratamento fluidoterápico, que compõe-se de palestra, passe e água fluidificada. Pronto. E os anos se passam, 5 anos, 20 anos, 50 anos. E chega o dia da gente ir embora. E aquele querido amigo espiritual que se colocou à nossa disposição, desde o nascimento até o desencarne, um comprometimento impressionante para nos auxiliar. E nós, na nossa rebeldia, recusamos muitas vezes a sua ajuda. Ah, mas eu nunca vi ele me ajudando. Não é dessa forma que ele nos ajuda. Dando solução que depende de nós. Eles não vão fazer isso. Simplesmente porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles não avançam. Tem um limite. Vão nos intuir a prática do bem. Mas o bem ou o mal cabe a cada um de nós de aceitar. E no momento que aceitamos, vamos arcar com as consequências, boas ou não. Então vejam, aflições, na verdade, sempre houve aqui na Terra. Por quê? Porque sempre a dor esteve presente e continua no nosso meio. É porque a Terra é um planeta de provas e expiações. E nela não existe ninguém inocente. Somos todos devedores uns dos outros. Observe a dor lá atrás, milênios atrás. Na época de Moisés, por exemplo, Deus o enviou, conforme relatos bíblicos, enviou Moisés para socorrer os hebreus, que são os judeus.
hoje denominados. Os hebreus, já há 400 anos, como escravos do faraó. Muito sofrimento, muita dor, uma escravidão terrível. Eles já não suportavam mais tanta perseguição. Então Moisés veio e o arrancaram das garras do faraó. Então, eles caminharam, segundo o relato bíblico, que é bom que se diga, durante 40 anos para a terra prometida. E os anos foram passando, e Jesus, como governador da terra, encaminhava muitos profetas, Isaías, Elias, Samuel, tantos outros, para nos socorrer mais uma vez. É por isso que, na verdade, nós somos, em teoria, PhD. E na prática, quase nada. Então, nós sabemos muito, tanto é que aceitamos a doutrina espírita sem muita relutância. Mas o problema não está aí. Nós, todos os dias, lemos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, os 5 livros. Vamos fazendo curso, vamos fazendo tudo isso. Mas vivenciar mesmo a doutrina espírita, poucos ainda conseguem. Claro que há dificuldade, muita dificuldade. Mas nós podemos já abdicar de alguns vícios. Podemos eliminar nas nossas vidas alguns vícios que ainda teimam em ficar conosco. Porque isso vai nos prejudicar. E nós sabemos disso. Quando desencarnarmos, vamos sentir essa vontade que sentimos quando encarnados, de saciar aquele vício. E onde vamos achar? Em espírito. Como? Os livros de André Luiz são ricos em detalhes a nos esclarecer sobre esse assunto, sobre esse aspecto. O espírito vicioso, aquele que não conseguiu se livrar de seus vícios, aqui na Terra, por exemplo, do álcool, ele era alcoólatra. E ainda, além de tornar viciado no alcoolismo, ainda vai carregar consigo a deterioração do seu perispírito. Porque tudo que prejudicamos o corpo físico, passamos para o perispírito. E isso tem um preço. Vai nos cobrar a lei da reencarnação. Lá na frente, a lei de causa e efeito. Vai nos cobrar. Então, retornamos ao mundo espiritual e como vamos saciar o nosso vício de outrora? É evidente que temos que procurar um local propício, um local que realmente nos forneça subsídio, nos forneça pessoas que têm um vício igual ao meu. E qual local seria? Nas mesas de bar. É para lá onde irei. Me deslocando até lá, encontro pessoas com perfeita identidade, em sintonia comigo. E aí eu começo a absorver os fluidos, não a bebida em si, porque só no corpo físico que isso ocorre, mas os fluidos começam a absorver. Então, eu gostei tanto de me aproximar daquela pessoa encarnada, que vou acompanhá-la. Claro, me satisfez. Então, a pessoa, sem saber, saiu de casa sozinho e voltou a acompanhá-la. E começam a surgir os problemas. Não é só com aquela pessoa. A família, como um todo, começa a sentir todas essas influenciações. Então, é a criança, não é à toa que a criança, na madrugada, não consegue dormir, não consegue conciliar seu sono. É exatamente a causa, muitas das vezes, está aí. Onde eu, espontaneamente, com a minha vigilância, trago de fora para minha casa.
E aí eu não consigo entender o que está acontecendo. O filho começa a ter insônia, um menino de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não é normal. E começa a sentir todos os sintomas da influenciação daquele espírito. E aí o que acontece? E posso demorar anos nessa sintonia, até que conhecemos a doutrina espírita que nos diz, olha, você está com processo obsessivo. É uma obsessão. Vala-me Deus, e o que é isso? Como é que eu devo me livrar disso? Não se livra assim apenas com um passe. Pode, o passe, mas é um paliativo. Você vai fazer um tratamento numa casa espírita, mas não há 100% de garantia que você vai se livrar desse processo. Mas por quê? Porque existem 3 que vão te auxiliar. Você mesmo, o mundo espiritual e os médios em um grupo de assistência espiritual. Se um desse falha, você não vai conseguir superar essas dificuldades. E vai exigir de você mudança. Mudança. Que é que denominamos de reforma íntima. Então, necessitamos urgentemente de fazermos em nós essa mudança de dentro para fora. É onde vamos conseguir o fortalecimento espiritual. E então essa vontade vai aumentando. Essa força de vontade. Quantos, por exemplo, um dia como hoje, acho que eu vou tomar um passe, acho que eu vou assistir a palestra. E não precisa muita coisa para desistir. Por quê? O que causou essa desistência? Então, o próprio Kardec diz, vós sois muito mais influenciados do que imaginais. Na questão 459 do Livro dos Espíritos. Porque o Kardec pergunta, nós encarnados recebemos influências dos espíritos? Ah, meu irmão, muito mais do que imaginais. São eles que mais fazem de ordinário. E 10 questões depois, Kardec volta a perguntar, e como podemos nos livrar dessas más influências? Através da caridade, através da prática do bem. Porque esse realmente é um sentimento muito poderoso que pode realmente nos tirar dessas dificuldades. Veja o que disse um dos discípulos do Cristo. Meus irmãos, a caridade cobre multidão de pecados. Então vamos, muitas das vezes, nós com os nossos problemas, imaginando que eles são fáceis de serem extirpados, de serem eliminados em nossas vidas. Mas tem certas situações que vêm de um passado longínquo e que não é de solução fácil. Requer tempo, requer paciência, requer muita reflexão e estudo. Nesse livro, por exemplo, muito interessante, eu sugiro que leiam, de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro extraordinário, muito bom. Nos traz realmente muitas lições, reflexões extraordinárias. Podemos realmente nos debruçar com esse livro e tirar as nossas conclusões. Ele é conhecido como o poeta do Espiritismo. Ele é contemporâneo do próprio Kardec, Leon Denis. E tem muitos outros livros que nos auxiliarão na nossa caminhada, que é isso que precisamos. Precisamos encontrar forças, fé. Porque sem fé, gente, como vamos acreditar na superação dos nossos problemas? Aquele pai aflito estava aguardando Jesus descer do monte. Estava lá em cima com Pedro, Tiago e João, onde houve a transfiguração. E aí, ao descer, o pai com aquele filho aflito, lunático, chegou para ele e disse, mestre, me ajude, eu não aguento mais.
O meu filho bate com a parede na cabeça, sai muito sangue. Toda hora eu preciso estar 24 horas por dia junto a ele. Ele se belisca, ele pega uma barra de ferro e se fere todo, sangra o dia inteiro. Mestre, eu não sei mais como resolver. Acudi-me. E Jesus olhou para aquele jovem, estava assim alheio, numa obsessão cruel. E repreendeu aqueles espíritos que ali estavam, porque não era só um. Não era só um. Igual aquele jovem de Serasa. Aquele jovem de Serasa que também há muitos anos sofria muito seus problemas cruciais. E ele era mais grave do que esse outro jovem. Porque ele, desde criança, a cidade o expulsava, onde ele passava. Ninguém dava nem alimento para ele. Ele dormia onde tinha paz, que era no cemitério. Um local que as pessoas naquela época passavam distante, aliás, até hoje. Medo, receio de ver, como diz, alma penada. Então, o Cristo, olhando para ele, tinha atravessado o mar da Galileia. Na verdade, a gente sabe que não é um mar, né? É um lago, um grande lago, de 11 quilômetros de largura por 22 de comprimento. Muito, a gente não consegue ver a outra margem. E o Cristo foi ali com seus discípulos, lá na cidade de Gerasa. Se deparou com aquele jovem, estava todo ensanguentado, deformado, porque a cidade queria distância dele. Fez, é um louco. Numa época que um louco era tido como uma agressão dos deuses. Isso aí é perseguição. Os deuses estão perseguindo esse jovem. Saia daqui. Não o alimentavam. Então ele não tinha outra alternativa. Ele ia para o chiqueiro, que lá era uma cidade de grandes criadores de porcos. E ele só na madrugada, meia-noite, todo mundo estava dormindo, ele passava ali no chiqueiro para se alimentar. E então voltava para o cemitério e dormia. E de manhã repetia tudo. E o Cristo, sabedor daquele sofrimento daquele jovem, olhou para ele e disse, qual o teu nome? Observe. Ele disse, chama-me Legião. Legião não é o nome de uma pessoa. O Cristo percebeu de imediato que se tratava realmente de uma legião de espíritos altamente obsessores que estava ali machucando aquele rapaz desde a infância. E ele disse, chama-me Legião. E o Cristo olhou para ele, repreendeu com sua autoridade máxima aqueles espíritos. E eles foram-se. O jovem, então, percebeu que estava curado. Meu Deus, senti uma leveza, com o magnetismo do Cristo ali, atuando. Ele sentiu-se curado. Olhou para Jesus e disse, mestre, eu posso te acompanhar? Não, jovem, ainda não chegou o teu momento. Até porque o Cristo já havia escolhido os 12 discípulos para segui-lo. Então disse, não hoje, mas eu vejo lá na frente, ou seja, nas reencarnações vindouras, nas futuras reencarnações. Vejo lá na frente, tu falando o meu nome. E o jovem saiu feliz, não mais quis aquela cidade para morar, porque as pessoas realmente iam, quem sabe, ia rejeitar de toda forma, por preconceito também. Ele foi embora. Quantas passagens do Cristo com essas pessoas aflitas, chorosas, e esse jovem também, houve uma coisa interessante, que o Cristo repreendeu esse lunático, e então os espíritos ali saíram. Era um tratamento de desobsessão, nós denominamos. E aí, o que aconteceu? O pai percebeu que o seu filho estava curado, porque mudou o seu semblante, mudou um semblante de consciência plena. E ele olhou
disse: mestre, me responda uma coisa. Eu falei com os teus discípulos enquanto estavas lá no monte, mas aqui eles não conseguiram curar o meu filho. E aí os discípulos perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos? Por causa da vossa pouca fé. Pouca fé. Então veja a importância da nossa fé. E Emmanuel, veja que interessante, Emmanuel define bem fé. Ele diz: fé é quando a pessoa alcança a possibilidade de não mais dizer eu creio, e sim eu sei. Com toda a força do sentimento aliada à razão. Essa é a definição de fé dada por Emmanuel. Então, tem muito a ver. A nossa maneira de ser, muitas das vezes, nós fraquejamos. Quando a aflição bate em nossa porta, vala-me Deus, Deus não está sendo justo comigo. Imediatamente nós acusamos Deus. Por quê? Por que nós temos esse hábito de falar que Deus é culpado das nossas aflições? Por que Deus tem culpa? Porque nós desconhecemos, é importante que nós saibamos. Nós desconhecemos que tudo antes de reencarnar nos foi dito. Olha, você não vai ter uma existência fácil. Sabe por quê? Veja o seu passado. Olha aqui o que aconteceu entre você e essas pessoas. De conflito, de muito ódio, de desavença, de falsidade, de perseguição. Então são sentimentos que você precisa solucionar. Há necessidade de você se equilibrar mais para poder superar toda essa problemática. Ele fez: e agora? Você vai ter que reencarnar. E essas pessoas vão reencarnar como seus filhos e esposa. E aí? Então, ele próprio, ciente de tudo isso, diz: tudo bem, eu vou sim, porque eu não vou ficar aqui eternamente, ad eterno, nesse sofrimento só aqui no mundo espiritual. Eu já não suporto mais tanta dor. Eu quero resgatar sim. Então, ele está consciente. Mas o nosso problema é quando reencarnamos. Né? É quando reencarnamos. Dentro da nossa família, nós começamos a vir à tona todo aquele sentimento, aquelas energias terríveis que nós próprios provocamos. Filho com pai, pai com filho, esposa com esposo, vice-versa, com vizinho, com chefe, muitas das vezes. E nós não compreendemos. Então, falta de nós nos prepararmos melhor. Uma senhora médica, ela estava sem compreender porque chegava no trabalho bem e quando voltava mal. Ela disse: o que está acontecendo comigo? Aí a gente foi sondar. Como é que você vai para o trabalho? De que forma? Você se prepara? Você lê pelo meu evangelho? Eu não faço nada disso. Olha só, gente. Aonde você trabalha no hospital? Na UTI. Na UTI. Na UTI é onde se encontram espíritos altamente revoltosos e revoltados, cheios de ódio, ali com sua presa, sem dar trégua, esperando que ele desencarne. E aí, mas o que eu devo fazer agora? Se prepare melhor. De manhã, ao acordar, vamos dar graças a Deus por mais um dia. Vamos ler o evangelho. Vamos na oração pedindo socorro àquele amigo espiritual que nunca nos falta. E aí não vou garantir que você vai ter um dia feliz, cheio de felicidade, não. Mas com certeza minimiza muito essa tensão, esse assédio. Com certeza. Que os espíritos que nos perseguem, eles querem uma oportunidade da nossa invigilância. Eles querem isso.
O Chico, é interessante, o Chico estava com algumas pessoas e o Chico foi visitar lá os presos, em uma penitenciária. E chegando lá, aí uma senhora espírita disse para o Chico: eita, Chico, aqui deve estar cheio de obsessores. O Chico olhou para ela e fez: nenhum. Como, Chico? Nenhum. Não, aqui está cheio de mães, porque os obsessores já fizeram o trabalho deles. Para que ficar lá? Se já estavam todos presos, cumprindo pena, há anos. Então, o obsessor veio até ali, e dali foram embora, partiram para outra. Mas as mães, não. As mães ali, todos os dias, ou quase todos os dias, assim que tenham oportunidade, elas ali estavam orando pelos seus filhos. Então, gente, sempre a oração. Sempre a oração é a melhor forma da gente minimizar. E falar em oração, nós podemos muito bem, como treino, né, orar por aquele que tanto nos trouxe informações preciosas, tantas vibrações, tantas reflexões no seu amor, que é o Divaldo Pereira Franco. Não podemos esquecer deste médium trabalhador extraordinário. Ele que visitou muitos países, ele que nos trouxe quantas palestras nós participamos, e até hoje, na internet, com a facilidade que temos, um homem no conhecimento, através de Joana de Ângelo, inspirando esse espírito também maravilhoso, extraordinário também. Mas chegou a vez dele. Engraçado que a gente vê algum comentário de tristeza. Oh, meu Deus, o Divaldo foi embora. Por quê? Gente, será que ainda queríamos que ele continuasse com 98 anos? Então veja a insensatez nossa. Não, eu quero o Divaldo porque eu adorava, eu adoro as palestras dele. Mas chegou o momento. Ele cumpriu a sua tarefa. E agora está em festa, lá no mundo espiritual. Cuidou de cerca de 600 crianças há anos, dando amor. E quantas histórias ele nos contou, colocando o nosso coração em alegria, na sua energia extraordinária. Então veja, nós podemos orar. Hoje à noite, antes de dormirmos, vamos exercitar na oração, elevando a Deus e a Jesus que cuide do Divaldo Pereira Franco. Ah, mas ele é tão evoluído, ele não precisa das nossas preces. Engano. Engano. Todos nós, aqui na Terra, necessitamos uns dos outros. Porque temos um potencial extraordinário. Basta exercitar. Que nós desconhecemos. Vós sois deuses. Já diz lá no Evangelho. Vós sois deuses. Em Deuteronômio, né? Em Levítico, no Velho Testamento. Então nós podemos realmente batalhar para exercitar mais essa fé que todos nós temos, uns mais, outros menos. Mas podemos exercitar. Divaldo Franco, observe, um dia ele estava no domingo lendo o jornal. E aquilo ali deixou ele assim, preocupado e ao mesmo tempo triste por aquela cena. Lá no jornal estava dizendo, o senhor, ele foi até o trem e se suicidou, deixando o trem esmagá-lo. Estraçalhou. Esse senhor. E o Divaldo ficou assim, nunca mais esqueceu daquela cena, daquela imagem no jornal. E a partir daquele dia, ele orava por aquele suicida todas as noites. Olha só.
15 anos se passaram. 15 anos. Divaldo nunca havia esquecido deste Senhor. E então, quando foi uma noite, depois de uma palestra, ele foi até a janela, que ele gostava, lá do seu apartamento, e começou a olhar as estrelas. De repente, ele era vidente, de repente veio um espírito se aproximando. Ele olhou. Divaldo, sim, você não está me reconhecendo. Realmente você não me conhece. Mas, pelas suas orações, você vai se lembrar de mim. Porque há 15 anos, Divaldo, você vem orando por mim. E eu quero vir aqui lhe agradecer. Eu quero lhe ver alegre, feliz, pelo bem que você me fez durante esses 15 anos. E também, algumas pessoas que estavam no Vale do Suicida, em meu derredor, eles também receberam, Divaldo, as suas energias. Eles conseguiram também se livrar daquela região. E eu vim aqui realmente lhe agradecer por tudo que me tem feito. E Divaldo olhou, as lágrimas desceram de alegria. É isso. Devemos realmente o nosso choro por a perda, por exemplo, de um ente querido. O nosso choro deve ser realmente aquele choro de reconhecimento. Aquele choro não que nos maltrate. Não que nos maltrate. Mas aquele choro realmente de uma certa, vamos dizer assim, aceitação. De uma certa aceitação. Porque temos dificuldade em aceitar realmente essa transferência de plano. E o engraçado e o interessante é nós temos medo da morte física. E quando estamos no outro lado para voltar, também continuamos com medo do retorno. Por causa do que nos espera num plano material. É isso que acontece. Então, há necessidade de nós nos conscientizarmos mais a respeito da vida. A respeito da vida. A respeito de Deus. Como é que está a nossa fé? Como é que se encontra a nossa vontade de superação? De superar as nossas dificuldades, que todos nós temos. Todos nós possuímos. Esses problemas hão de surgir em nossas vidas para nos estimular, para nos fazer crescer, moral e espiritualmente. Porque sem a dor, gente, como vamos crescer? Porque quando a alegria bate na nossa porta, nós falamos em Deus? Dificilmente. Nós queremos é viver aquele momento. Ah, não sei se amanhã vai repetir. Mas quando a dor, nunca falamos de Deus, mas quando a dor bate em nossa porta, vamos para o hospital, vala-me Deus, pela primeira vez. Quando cometemos erros, não pedimos permissão a Deus para fazê-lo. Mas, quando vem a resposta daquelas atitudes impensadas, nós não refletimos a causa. Então, perguntaram a Emmanuel, através do Chico Xavier, perguntaram a ele, Chico, nós, no passado, o que fomos no passado? Aí ele respondeu, consulta a vossa consciência e terás uma pálida ideia do que foste. Não é difícil para nós. Vamos observar as nossas tendências. Onde nós erramos mais é onde precisamos consertar. É ali. Se somos uma pessoa agressiva, é nesse ponto que devemos tocar para mudanças. Se somos pessoas intransigentes, também vamos olhar essa parte. Nós pedimos a Deus, com quem Deus vai nos dar, de uma hora para outra, sem qualquer merecimento, sem qualquer mérito, queremos que nos dê, ó Deus, dá-me paciência. E Deus, engraçado, que na nossa prece, Ele vai nos ouvir.
mas não vai nos atender como queremos. Ele vai nos atender sim, mas nos dando oportunidades. Por exemplo, se à noite nas nossas orações pedimos a Deus paciência, e no dia seguinte ficamos numa fila de banco, pronto. A gente nem percebe que ali é uma oportunidade que Deus está nos dando para exercitar a paciência. E o que fazemos? Ficamos impacientes. Esquecemos tudo. Esquecemos do nosso pedido a Deus para o exercício da paciência. Então é isso que ocorre. É preciso que tenhamos mais consciência de Deus, através da doutrina espírita, por exemplo, das suas leis. As leis de Deus, que são 10, já se encontram ali no livro dos Espíritos. Vamos ler uma por uma, para não cometermos erro a respeito de Deus. Para imaginar isso, aquilo, Deus dará, Deus proverá. São palavras que não têm nenhum sentido. Deus proverá. Deus me dá tudo. Tenho certeza que Deus vai me alimentar. Não vai, se você não trabalhar. A gente pode ficar 10 anos. Mas se não fizer por onde, vamos passar dificuldades. Aqueles tormentos voluntários. Né? Então nós caminhamos com esse propósito. Todos nós, não tem ninguém aqui na Terra que não sofra. Não existe ninguém nessa Terra. Estamos aqui para um aprendizado e de passagem. Muitos espíritos estão vindo, muito inteligentes, está lá até mesmo no Apocalipse. Muitos hão de vir, vem na doutrina espírita a nova era, já está previsto realmente. Esses espíritos estão chegando em multidão, E vem para quê? Qual o propósito? Vem nos auxiliar, uma caminhada mais rápida, porque é uma lentidão, é uma demora que nós temos nas nossas vidas com as decisões bem vamos dizer assim, não precipitadas, mas são decisões que demoramos a dar, demoramos a tomar essas decisões. E isso tem um preço. Vamos rompendo toda a existência sem aquele cuidado, sem aquele propósito, sem aquela preocupação de todos os dias. Então, veja, se eu tenho algum vício hoje, eu imediatamente posso pôr em prática, me livrar desses vícios. Primeiro, é o mais fácil. Existem outros vícios que nos atormentam. Esses vícios são milenares, mas nunca é tarde para superarmos esses vícios, essas dificuldades. As aflições hão de existir em nossas vidas para nos fazer caminhar mais rapidamente, que é a dor. Sem a dor, dificilmente nós conseguiríamos superar as dificuldades, nos aproximar de Deus. Porque a dor realmente, ela nos faz evoluir. Esse é o propósito da dor. Tem nos momentos que chegam para a nossa superação, tem o arrependimento, e vamos também reencarnar para a expiação, porque nós somos devedores uns dos outros. A expiação é eu me colocar no lugar da vítima, para ver se é bom. Para ver se é bom. Eu me coloco no lugar da vítima, ali eu estou expiando. Posteriormente, é claro que não ocorre assim de um dia para a noite, nos milênios. E aí vem a reparação. A reparação ocorre muito no meio familiar, para que nós nos entendamos, para que o ódio não continue, não perdure de uma forma eterna, porque nós precisamos estancar. Basta transformar em amor, ódio em amor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.